Todo mundo que viu o arco das formigas quimeras ama o Morel, o Knuckle, o Netero, o Gon e por aí vai. Mas ninguém dá moral pro Knock. Todo mundo acha ele um covarde que tremeu na base da hora H. Mas será que isso tá certo? Será que é justo? Bora conversar sobre isso porque tá na hora de fazer justiça pelo nosso mano Knock. Então vambora. A sua primeira aparição acontece logo depois da morte do Kaito, encontrando o Killua e o Gon que tinham conseguido fugir, felizmente. E de cara, tanto a sua personalidade quanto a aparência criam um contraste absurdo com o Morel e com o Netero. Enquanto o Morel e o Netero são bem mais informais e até fazem piadinhas, o Knock é totalmente oposto. Extremamente calmo, intelectual e confiante, parecendo até arrogante em alguns momentos. Inclusive com um puta terno num calor de 40 graus. O que também é razão pra eu estar com a minha skin de verão, porque aqui na minha cidade tá um calor do caralho e não dava pra ficar com aquela blusa. É isso aqui, eu ia ficar sem blusa. Mas voltando pro Knock, é aqui que ele fala uma frase que vai pegar muito, mas muito mal pra ele. Enquanto o Killua tá completamente derrotado em depressão profunda, falando sobre o quão assustador foi o seu encontro com a Pitou, ele chega a dizer que a aura dela foi a coisa mais assustadora que ele já conheceu. Pior que a aura do Illumi, pior que a do Hisoka. E por mais que ele soubesse que aquele trio era inacreditavelmente poderoso, mesmo assim ele não acreditava que eles poderiam vencer a Pitou. E é aí que o Knock, super humilde, lança essa pérola. 人は得体の知れないものに出会うと、あとは私たちに任せてゆっくりベッドで休むことですよ。 Pois é, essa frase extremamente arrogante vai envelhecer que nem leite, mas a gente já chega lá. Um dos principais motivos do personagem acabar sendo esquecido pelo público é simplesmente por culpa dos outros personagens, já que enquanto a equipe de extermínio tá se preparando pra missão, o Knuckle também rouba a cena completamente. Inclusive, ele também dá um vídeo massa, hein? O que vocês acham? Comenta aí embaixo se você também gostou da ideia. A grande questão é que literalmente todo mundo nessa equipe é mais carismático que o Knock. Até o Shot, que também é uma árvore, consegue ser mais expressivo. Quem dirá o Netero, o Morel, o Knuckle, a Palm. Isso sem falar do Gon e do Killua, que são um poço de carisma. Ou seja, não é que o Knock é ruim, ele só deu azar de cair numa equipe muito foda. Ainda assim, ele tem uma característica muito única e polêmica, seus poderes. Só pelo fato de ele estar nessa equipe como o braço esquerdo do Netero, já que o direito é o brabo dos brabos Morel, já mostra que ele é no mínimo um Hunter super experiente e habilidoso no uso do Nen. E é exatamente aí que ele brilha. Knock é um emissor, assim como o Razor, Zeno e o Silva Zoldyck, todos muito apelões, e com o Knock não é diferente. A questão é que a habilidade dele é muito mais útil do que destrutiva. A sua principal habilidade é o esconde-esconde, em que ele pode literalmente teletransportar objetos ou seres vivos para uma dimensão de Nen totalmente artificial. Lá ele tem salas separadas que ele pode ligar e desligar umas das outras, à vontade, literalmente controlando o seu próprio mundo paralelo. Inclusive é super interessante ver como o Togashi deu as habilidades para cada um dos personagens de acordo com a sua personalidade, já que no caso do Knock, esse poder tem tudo a ver com a sua postura completamente analítica e controladora. Ele parece um executivo que trabalha no escritório o dia todo. É tipo Nanami, só que sem bomba. E o poder dele é basicamente criar um escritório em outra dimensão, onde ele pode fazer o que ele quiser, controlar tudo e todos o tempo todo. Algo que, se você já trabalhou no escritório, sabe que é basicamente isso. Mas ok, eu tô perdendo o foco aqui. O ponto é que esse poder é absurdamente útil. Tudo que a gente vê na obra deixa bem claro o quanto o poder dele é único e extremamente importante numa missão de infiltração como aquela. Nesse sentido, ele me lembra muito a Pakunoda, inclusive, que tem uma habilidade praticamente inútil no campo de batalha, mas mesmo assim é uma das mais úteis pra trupe fantasma. Ou nas palavras do próprio Crollo, a habilidade dela é muito mais importante até que a do nosso mano Voguin, que Deus o tenha. Ah, inclusive já tem vídeo dele, você viu? Vê lá, pô, você vai gostar. Se não gostar, pode reclamar nos comentários. Agora, no caso do Knock, eu acho que essa característica única do seu poder foi uma das principais razões pra ele ter sido convocado pelo Netero pra essa missão. Tanto por ser alguém confiável, quanto por ter uma habilidade tão única. Prova disso é que durante os preparativos pra invasão, o trio consegue eliminar sozinho 14 esquadrões, o que teoricamente significa mais ou menos 700 formigas quimeras. Tudo através da tática de colocar portais escondidos na fumaça, em que as formigas acabavam caindo e iam parar numa sala fechada com o Netero. E aí era F, elas não tinham nem chance, obviamente. Ou seja, antes mesmo da invasão em si começar, o trio já estava fazendo um estrago, um que não seria possível se não fosse o Knock. Ainda assim, a participação mais crítica do personagem ainda estava por vir, já que o plano de invasão consistia basicamente em todo mundo entrar na sala dimensional num ponto seguro e sair lá dentro do palácio, logo na entrada da escadaria principal, quase na sala do rei. Mas, para isso, o Knock primeiro tinha que colocar o portal lá, já que essa era a regra. Para summonar o portal, ele precisava tocar numa superfície lisa, como uma parede ou chão. O ponto é que ele precisava entrar lá sozinho, totalmente furtivo, no famoso stealth, para aí sim o plano dar certo. E é aí que começa o problema. Durante quase todo o tempo, o Wen da Pitou cobria uma área gigantesca ao redor do palácio. Ela monitorava tudo 24 horas por dia, para garantir que nada passasse desapercebido e chegasse até o rei. Por sorte, o Meruem tinha arrancado seu braço durante o jogo com a Komuki, o que obrigou a Pitou a desligar o seu En enquanto curava o rei, já que a doutora Blight gasta um Nen absurdo. E mesmo sem saber a razão para essa oportunidade,
verdade, o Knov sabia que essa era a chance perfeita para ir lá plantar os portais. E mais ainda, ele sabe que nesse ponto o sucesso da missão depende totalmente dele. E por isso ele continua em direção ao palácio. Ele passa pelo Jardim de Carne, onde os 5.000 humanos estão sendo mantidos só esperando o momento para se tornarem soldados de Nen. E mesmo assim, mesmo diante dessa cena bizarra, ele continua, coloca um portal e parte para colocar mais um perto da entrada. A cada segundo ele sabe que o Enda Pitou pode ser reativado e com isso ele acaba sendo pego. E por isso ele se mantém todo o tempo em estado de Zetsu, basicamente bloqueando completamente o seu Nen. O que na prática é como se ele não tivesse Nen, ficando completamente exposto, exatamente como o Gon e o Killua ficaram na Torre Celestial, ou como o Vogin ficou quando o Kurapika usou a corrente nele. E nos dois casos a gente sabe o que aconteceu. No primeiro, a dupla quase morreu só por sentir a aura do Hisoka. E no segundo, o Vogin, um dos fortificadores mais poderosos da obra, ficou completamente indefeso, levando uma surra do Kurapika, inclusive indo de Vasco. Ou seja, aqui o Knov tava muito fodido. Qualquer vacilo, qualquer errinho e tchau. Mesmo assim, ele continua em frente, enfrentando o medo até cumprir sua missão. Mas no meio do caminho ele encontra uma formiga quimera, o que ia acabar com a sua infiltração completamente. E é aí que ele mostra a sua segunda habilidade. Essa aqui é muito roubada, olha só. Com o Screen, o Knov pode criar um portal entre as suas duas mãos, o que ele usa para envolver o inimigo. E aí, quando ele fecha o portal, a parte em que ele envolveu simplesmente é enviada para outra dimensão, o que na prática significa arrancar aquela parte de uma forma totalmente instantânea e silenciosa, o que por si só já abre espaço para muita teoria e interpretação, sendo inclusive uma das principais razões para o pessoal se perguntar tanto em como ele se sairia numa luta contra os guardas reais ou até contra o Meruem. Até porque se essa técnica não tem uma limitação muito específica, ele poderia usar ela para arrancar a cabeça de qualquer um deles, o que meio que é resolver tudo e poupar muito trabalho. Então imagina se ele faz um duo com o Melioron, o Calango, e chega perto do Meruem, usa o bagulho e arranca a cabeça dele. Acabou a invasão. Mas sei lá, eu tendo a achar que tem alguma limitação que a gente não conhece ainda. Talvez só funcione até um certo nível de resistência do alvo, algo assim, porque senão ia ser muito apelão, realmente. Mas enfim, o importante é que ele usa essa habilidade para decapitar a formiga antes que ela pudesse reagir, o que faz ele pensar em fugir, já que alguém mais poderia chegar e estragar tudo. Mas felizmente isso não acontece, e por isso ele segue em frente. Logo em seguida ele finalmente chega na escadaria principal, e aí sim ele para e se esconde por ter sentido o Endo Shayapuf, que de acordo com ele mesmo, estava cheio de todo tipo de ódio e sentimento negativo. E é aí que vem a tal polêmica, a razão para ele ser tão massacrado pelo público. Ao sentir essa aura maligna, no primeiro momento ele tem medo, como qualquer pessoa teria, mas logo em seguida ele percebe que o seu medo não é de morrer, e sim das crueldades que ele sofreria se a guarda o pegasse. E como a gente já viu muito bem, a Pitou gosta de torturar os seus prisioneiros de várias formas. Ela fez isso com o Poco, fez isso com o Kaito e com certeza ia fazer com o Knov. E principalmente, ela ia fazer isso até o Knov não aguentar mais e contar tudo que ele sabia sobre os planos, sobre as fraquezas da humanidade e tudo mais. O que com certeza ia acabar com a missão completamente, isso se não acabasse com a humanidade em si. Ou seja, ele estava sem Zetsu, completamente desprotegido naquela nevasca absurda de Nen maligno, podendo ser pego a qualquer momento, torturado de formas inimagináveis e ainda acabar sendo responsável pela extinção da humanidade. Tudo isso completamente sozinho, cercado de monstruosidades. E por isso ele sentiu tanto medo. Mesmo nesse ponto ele ainda cumpriu sua missão, colocando o portal do lado da escada, o que facilitou muito a invasão. Logo em seguida ele foge do palácio enquanto sua mente fica cada vez pior. E quando ele finalmente se afasta o suficiente para se sentir minimamente seguro, a pressão e o horror que ele sentiu foi tão grande que ele teve um colapso nervoso. Sua mente simplesmente quebra. E isso sem falar de um detalhe que eu nem ia comentar, mas na edição que eu vi que era necessário, que é a Palme. Nesse ponto, o Knov tá extremamente preocupado com ela, já que ela é sua aprendiz, assim como o Shot. E até por isso, durante seu colapso nervoso, ele pensa nela, implorando para que ela não se esforce demais e não seja pega, o que infelizmente acabou acontecendo. Palme! 無理はやめてくれ。捕まれば全てが終わる。俺はもうそこへは行けない。Claro que muita gente achou essa cena super broxante e ficou decepcionado com o personagem, o que é compreensível, principalmente depois daquele comentário super arrogante com o Killua, porque nessa aí ele deu mole, muito mole. Agir como se fosse o fodão e chegar na hora e não tá encarado, aí não dá. Talvez ele nem recebesse tanto hate se ele não fosse tão arrogante, isso eu concordo. Mas, fazendo o advogado do diabo aqui, eu também acho que é uma puta injustiça falar como se ele simplesmente tivesse peidado na farofa, arregado enquanto todo mundo continuou. Pô, vamos ser sinceros que a situação que ele passou, ninguém mais passou. Nem o Gon e o Killua, que sentiram de perto a aura da Pitou. Já que ali eles não estavam completamente expostos ou cercados, e muito menos sozinhos. Então é no mínimo injusto dizer que o Knov é um arregão, um peidado. Eu diria que é até o contrário, até porque não dá pra ter coragem se não tiver medo. E no caso dele, mesmo se borrando de medo, ele foi até o fim, pelo menos até onde deu pra ir. Isso sem falar que depois, no dia da invasão em si, ele voltou ativa, monitorando as formigas e passando as informações pra equipe, como um bom suporte. É ele, inclusive, quem resgata o Shot depois da luta contra o Yuppie, levando ele pros médicos, o que na prática salvou sua vida. Algo que ele meio que repete algum tempo depois, no arco da eleição
atenção quando ele diz pro Killua que vai usar a sua habilidade NEM pra trazer pro hospital qualquer pessoa ou equipamento que o Gon precise no seu tratamento. Ou seja, ele é sim um bom personagem, muito forte e principalmente muito útil, já que sem ele a invasão jamais teria dado certo, e hoje a humanidade seria, na melhor das hipóteses, gado de formiga. Principalmente porque toda essa cena, esse trauma, foi uma jogada muito boa do Togashi. O seu colapso mental foi uma representação perfeita do medo, do desespero, uma das melhores que eu já vi, inclusive. Isso sem falar que essa aqui é uma das melhores, se não a melhor cena de tensão de Hunter x Hunter inteiro, justamente porque aqui o Killua foi super humano e realista, o que deixa a cena muito mais impactante, já que isso quebra as expectativas. A gente tá acostumado a ver os heróis dos animes sempre fortes e determinados, que quase nunca parecem vulneráveis ou com medo de verdade. Aqui não, aqui o Killua agiu como qualquer pessoa agiria numa situação extrema assim, até porque era praticamente uma situação de guerra, onde a tensão já é normalmente alta, e ele ainda foi direto pro olho do furacão. Aí não tem como. E isso é tão realista que é só a gente olhar pros soldados que voltam das guerras completamente destruídos mentalmente, se tornando muito mais violentos, quebrados e com vários transtornos, o que faz de toda essa sequência do Killua não algo ruim, mas sim realista. E por isso eu acredito de verdade que o Killua é o personagem mais injustiçado de Hunter x Hunter. Então, mais gratidão com o nosso mano Killua. Mas claro, como eu sempre digo, essa aqui é a minha visão, a forma que eu enxerguei o personagem nessa cena. Mas e você? O que você acha do personagem? Ele merece todo esse desprezo? Comenta aí embaixo. No mais, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, as pessoas que me ajudam a continuar produzindo por aqui. Se você também gosta do conteúdo e valoriza o trampo que a gente faz por aqui, considere também se tornar um membro. Com só 5 pila no mês, você já tem acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente, você ajuda esse canal a continuar existindo, é sério. E por isso, meu muito obrigado. No mais, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu!